Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vou junto com vocês aí fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 de eletrônica digital. Caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida e precisem de um suporte nessa disciplina, basta vocês fazerem contato comigo. Meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo e eu vou deixar ele aqui no descritivo do vídeo também, tá? Vamos lá então. Bom, pessoal, então aqui nessa nossa fase número 1, tá? Nós temos duas questões aí. A primeira das questões, ela pede para que a gente explique a função de cada uma das portas lógicas, tá? E é para a gente apresentar a respectiva tabela verdade e expressão booleana de cada uma dessas portas que nós temos aí, tá? E antes de mais nada, gente, eu preciso falar para vocês o seguinte, né? Aqui em eletrônica digital, conforme a gente já tinha falado no exercício anterior, na maioria das nossas aplicações, nós vamos trabalhar apenas com o dígito 0 ou com o dígito 1, tá? E, pessoal, esse dígito 0 e esse dígito 1, eles representam para a gente o que nós chamamos aí na eletrônica de estados lógicos, beleza? Então, não necessariamente, tá? O 0 ele vai representar para a gente o dígito 0 e não necessariamente o 1 ele vai representar para a gente o número 1, mas eles representam estados. O que seriam esses estados, pessoal? Bom, pode ser algumas situações que o 0 representa, como por exemplo, o 0 ele pode representar para a gente falso, tá certo? O 0 ele pode representar para a gente 0 volts, tá? Que seria o negativo aqui, né? O nosso GND, tá? O 0 ele pode representar para a gente um nível baixo, tá certo? Como a gente costuma chamar. A gente geralmente usa 0 para representar, por exemplo, ausência, tá certo? Ou, por exemplo, se for uma porta, a gente pode colocar 0 como sendo fechado, tá? E assim por diante. Mas tem que ficar claro para vocês que o 0 não necessariamente representa o 0, e sim ele representa um estado, tá? Então, esses estados eles podem ser várias situações aí, desse jeito que eu falei para vocês. E o 1, pessoal, o 1 ele seria o contrário do 0, né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com 1 para representar uma condição que ela é verdadeira, tá? A gente pode trabalhar com 1 para representar um nível de tensão. E aqui na eletrônica digital, pessoal, a gente geralmente trabalha com mais 5 volts, tá? Então, todas as vezes que vocês virem o bit 1, pessoal, normalmente ele vai estar se referindo ao dígito, ao valor 5 volts aqui de tensão. Então, por exemplo, se eu colocar um sensor lá de contato numa porta, né, por exemplo, e essa porta ela for aberta, tá? Esse sensor, ao abrir, ele envia um nível lógico aqui que vale 5 volts para um controlador, e esse controlador ele toma decisão sobre o que vai ser feito. Por exemplo, assoar um alarme, ligar um LED ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, normalmente a gente se refere ao nível 1 como sendo 5 volts, beleza? Ou também a gente costuma chamar isso aqui de nível alto, ó, tá? Nível alto de tensão, beleza? Ele pode representar, então, para a gente uma porta quando ela foi aberta, tá certo? Ele pode representar a presença de uma pessoa, ou seja, são estados lógicos, tá? Não necessariamente é o número 0 e 1, beleza? E aí, pessoal, a eletrônica digital, ela utiliza alguns operadores para fazer operações matemáticas com esses estados lógicos aqui, ó, que são o 0 ou 1, tá? E os mais comuns aí são 6 operadores, que são esses 6 que estão descritos aqui nessa atividade, tá? Então, assim, pessoal, para a gente entender certinho, seria interessante que a gente montasse a tabela verdade dele aqui, ó, beleza? Então, eu tenho geralmente as entradas, ó, que a gente coloca aqui por A e B, e a saída a gente pode representar por X ou mesmo S aqui de saída, tá? Então, o primeiro, mais comum deles aqui que é utilizado é um operador que a gente chama de operador AND, que também em português aqui seria operador E, tá? E pessoal, eu falo operador, mas a gente também usa o nome disso aqui como sendo porta lógica, beleza? Então pode ser uma porta lógica AND, que também é a mesma coisa que uma porta lógica E. Qual que é a operação que ela vai fazer, pessoal? A operação que ela tem aqui na saída, tá? A gente representa ela assim, ó, X ou S, tá certo? De saída. Ele pega essas entradas e faz uma operação E com elas, ou operação AND. Ele seria o equivalente a uma operação de multiplicação, tá? Com essas nossas entradas aqui. Então, por exemplo, ó, se eu tenho duas entradas, eu tenho 4 possibilidades diferentes aqui de combinações entre elas. E olha só a tabela, do jeito que eu falei para vocês no exercício anterior, a gente começa 0, 1, 0, 1, depois de 2 em 2, ó, e assim por diante, tá? Então a ideia é que ela pegue essas entradas e faça uma operação de multiplicação com elas. Mas assim, não é muito certo a gente falar A vezes B, tá, pessoal? A gente lê isso aqui como sendo A e B, ou A AND B, tá certo? A and B seria, né?
Tá ok, pessoal? Então, basicamente, aqui nós vamos ter, ó, 0 e 0. Pensem em 0 vezes 0, tá? E se por acaso vocês colocarem estados lógicos falsos aqui, ó, 0 com 0, né? Ele vai soltar para mim o estado lógico 0, ou seja, ele fica desligado, ó. Se tiver desligado, desligado, ele continua desligado, tá? Por exemplo, se eu colocar 0 e 1, seria 0 vezes 1, tá? E 0 vezes 1 seria o próprio 0. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, 1 vezes 0, ou 1 e 0, tá certo? Daria 0 também. Essa porta aqui, pessoal, esse operador lógico, ele só vai ser 1 quando as duas entradas estiverem verdadeiras, ó, ou seja, quando as duas entradas estiverem com nível lógico alto, né? Nível lógico 1 aqui, tá? Então ela faz aqui pra gente uma operação de multiplicação. Vamos pensar desse jeito, né? Aí o meu segundo operador, que é bastante importante, é um operador que a gente chama ele de operador OR, porta lógica OR, ou aqui no Brasilzão mesmo a gente fala de porta lógica OU, né? Então, pessoal, a operação lógica que a porta lógica OU faz pra gente seria, ela pega as entradas, tá? E faz uma operação de soma, de adição aqui, né, com elas. Então, eu teria aqui A ou B. Ou então, A or B, né, como a gente falaria aqui em inglês, tá? Então, pessoal, literalmente ela pega os estados lógicos que eu tenho na entrada e soma eles, tá ok? Então, essa daqui, por exemplo, se eu tiver 0, né, ou, é assim que a gente lê, ó, 0 ou 0, a minha saída vai ser 0. Em qualquer das outras, pessoal, ela vai ser uma saída verdadeira, ó, porque se eu colocar 0 aqui ou 1, ela vai fazer 0 mais 1, né? E a saída é igual a 1. Aqui, ó, 1 mais 0 seria igual a 1 também. E, pessoal, 1 mais 1, né? Aqui que entra o nosso paradoxo, ó. É porque esse aqui nós não vamos somar 1 mais 1, nós vamos combinar dois estados lógicos, tá? Então, 1 ou 1, ele vai entregar para mim o nível lógico 1 também, tá certo? Então, essa porta aqui, basicamente, ela funciona assim. Todas as vezes que você tiver uma das condições verdadeiras, a minha saída já vai ser verdadeira. Então, por exemplo, uma coisa desligada com uma coisa ligada, ela sempre solta uma coisa ligada aqui, ó, tá certo? Essa aqui ela só entrega nível lógico 0 se, tá certo? As duas aqui forem nível lógico 0, tá? Agora, pessoal, ó, avançando, eu tenho algumas derivações dessas duas lógicas que vocês acabaram de ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um operador, uma porta lógica que a gente chama ela de NAND. A porta lógica NAND, ela seria uma porta lógica AND negada, tá? Por isso que a gente coloca esse N na frente aqui, ó. Beleza? E como em português ela se chama porta lógica E, aí em inglês, aí na negada aqui, ela seria uma não E. Esse N seria uma negação. Eu consigo reconhecer elas por causa dessa bolinha aqui, ó, que seria uma lógica inversora na saída dela, tá? Então, pessoal, a ideia dela aqui vai ser a seguinte, ó, a saída, né, X aqui, ó, dessa porta, ele vai ser igual a E, B, só que esse resultado aqui ele vai ser negado, aí o negado a gente coloca uma barra aqui em cima dele, ó, tá? Então, pensem assim, ela funciona exatamente igual não, ela funciona exatamente ao contrário da lógica E, beleza? Na lógica, ela fazia uma operação de vezes e soltava o resultado direto. Aqui também, pessoal, só que o resultado é negado. Então, por exemplo, ó, 0 e 0 dá 0. Só que negado, tá? Ele inverte essa nossa saída aqui, ó. Então, 0 e 0 dá 0, só que o 0 negado, ele é igual a 1, tá? Então, vamos pensar nessa daqui, ó. 0 vezes 1, né? Daria 0, e isso negado fica 1. 1 e 0, pessoal, ou 1 vezes 0 aqui, né, daria 0, negado fica 1 também, tá? E essa daqui, ó, quando for as duas verdadeiras, seria 1 vezes 1, e o resultado é 1, né? Só que negado ele fica 0. Ó, percebam que a tabela verdade, ela é exatamente oposta, tá certo? À nossa lógica E, tá? Pessoal, a lógica não ou, tá certo? Ou NOR é a mesma coisa, tá certo? O raciocínio dessa daqui anterior, ó. Ela vai ser uma porta ou negada. Então, eu vou ter essa tabela verdade aqui, ó, negada, ao contrário aqui, tá? Então, vamos pensar assim, ó, a saída dela vai ser A ou B, e esse resultado, ele é negado. Então, vamos pensar assim, ó, vai ser um A mais B, e o resultado a gente inverte ele, ó, seria um negado, tá? Então, 0 mais 0 aqui seria 0, negado, ele fica 1, tá? Aí, aqui, ó, nós teríamos 0 mais 1 aqui, daria 1, só que negado ele fica 0, né? E aqui nós temos, ó, 1 mais 0 que daria 1, negado ele fica 0. E aqui 1 mais 1, né? 1 ou 1 daria 1, só que negado ele fica 0. Então percebam que ela tem
um comportamento contrário dessa lógica aqui, que era a lógica OU, ó, tá? Então, só vai entregar verdadeiro aqui se tiverem as duas condições falsas, ó. Aqui já é o contrário, né? Ela só entrega falso se tiverem as condições falsas, tá? E aí nós temos outros operadores aqui que vão ser usados aí, né, ocasionalmente dentro da eletrônica digital, tá? Um deles é chamado de operador XOR ou XOR, né, como a gente costuma chamar. E o nome em português para ela, pessoal, seria um OU exclusivo, tá? A operação lógica que ela faz, pessoal, seria essa daqui, ó. Eu coloquei um S aqui, mas pode ser um X também, tá? Ela seria A ou exclusivo B, certo? E o que isso aqui significa, pessoal? Ela significa o seguinte, ó. A ou exclusivo B significa que vai ser A ou exclusivamente o B. Então ela vai soltar a nível lógico para mim, pessoal, quando ou A ou o B exclusivamente forem iguais a 1. Então nesse caso aqui ela solta 1, estão vendo? Ó? E nesse caso ela solta 1. Quando não for uma ou outra, pessoal, ó, tá? Ela vai soltar a nível lógico 0. Então se eu colocar entradas iguais, ela solta 0, tá? E se eu colocar entradas diferentes, ela solta nível lógico 1, tudo bem? E se vocês olharem essa daqui do lado, ó, nós temos um operador, né, uma porta lógica, que ela é uma OU exclusiva, só que ela é negada aqui na saída dela, tá? E aí nós chamamos essa porta aqui de XNOR, tá certo? E aí um nome aqui no português que a gente dá para ela, pessoal, seria um operador coincidência, tá? Ela é o contrário dessa daqui, ó. Então, como o nome dela diz, ela é uma coincidência, tá? Então, quando você tiver uma coincidência de entradas, ó, ou seja, entradas iguais, ela solta nível lógico 1, tá? E aí, se a gente tiver entradas diferentes, ela imediatamente solta o nível lógico 0 aqui pra gente, tá? Então, lembrando que isso aqui são estados lógicos, né, pessoal? Não são números, tá? Então, por exemplo, nesse operador aqui, se eu colocar duas coisas desligadas, ó, na entrada, ela vai soltar para mim uma saída ligada, tá? E aqui, se eu colocar duas coisas que são ligadas, ela solta para mim uma saída ligada. O último dos operadores que faltou a gente ver aqui foi um operador conhecido como operador não, tá? E também ele é chamado de operador NOT, ou porta lógica NOT, tá? Ele tem essa simbologia que vocês estão vendo aqui, então se a gente coloca uma entrada A, passa aqui pela nossa porta lógica e saímos aqui com uma saída X, tá? A expressão lógica dele é essa daqui que vocês estão vendo, X é igual a um A com essa barra em cima que seria um negado, né? E o que esse operador faz, pessoal? Por que esse nome não, né, aqui de negação? Pessoal, a tabela verdade dele, se vocês observarem, ela fica desse jeito aqui, ó. Então, se eu coloco, por exemplo, tá, uma entrada 0, beleza? Ou uma entrada falsa aqui em A, o operador ele vai negar essa saída, então ele vai soltar pra gente aqui o inverso do que eu estou colocando na entrada. Então, esse operador aqui ele também é bastante conhecido como operador inversor, ou porta lógica inversora. Então, é literalmente isso. Você coloca 0 aqui na entrada, ele entrega 1 pra gente na saída, tá? E se você coloca 1 aqui na entrada, ele entrega 0 pra gente aqui na saída. Então a função dele é bastante simples, mas ele tem uma importância fundamental aqui em eletrônica digital, tá? Simples de tudo, ó. O que você colocar na entrada, ele inverte e entrega pra gente na saída. Se for 0, solta 1, se for 1, ele solta 0. E se você colocar uma letra aqui, pessoal, por exemplo, A, ele entrega A negado, tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um B ou qualquer outra letra, a saída que eu teria aqui na minha saída X seria um B negado. E quando a gente vai construir as nossas expressões lógicas, esse conhecimento aqui é bastante importante, beleza? Então essa daqui seriam as funções aí das portas lógicas, tá? E vamos avançando aí na nossa atividade, beleza?